terceiro bloco do Mais Saúde. Inicia perguntando ao Dr. Pedro. Dr. Pedro, fale-nos, por favor, sobre a apneia do sono, que é uma coisa que todos os nossos telespectadores já ouviram falar, mas que nós gostaríamos de ouvir de um profissional. Bom, a apneia do sono, faltam 2 blocos ainda dos transtornos, um interessado mais aos pediatras, outro aos clínicos. Os transtornos respiratórios do sono, entre eles, por exemplo, o Pickwick, né, que é o obeso mórbido, que ele permanece com sonolência excessiva e relata sempre que dorme mal. Na verdade, ele tem uma restrição respiratória que leva a complicações desse tipo. O outro são pessoas que têm, por exemplo, insuficiência cardíaca e que têm uma respiração chamada de Cheyne-Stokes, né? A pessoa tem uma respiração em que quase para de respirar e depois respira aprofundando. Isso é um sintoma, por exemplo, de insuficiência cardíaca, embora possa ocorrer em outras situações. Mas a vedete, o grande volume e que hoje cada vez ganha mais importância, não só ganha importância pelo número de pessoas comprometidas, pelas complicações de serem portadores, como também o recurso diagnóstico e o recurso terapêutico para fazê-lo, que é a apneia do sono. O SAOS ou SAHOS, que é o SAOS, é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela tem como características algumas coisas do biotipo, em crianças diferente da meia-idade. Na meia-idade está sempre relacionado ao aumento do perímetro cervical, abdominal, está relacionado a hábitos que não sejam muito saudáveis, enquanto que na criança e no adolescente quase sempre são alterações mecânicas. Aumento de amígdala, de adenoide, desvio de septo, coisas desse tipo. E quase sempre a correção é feita, do ponto de vista terapêutico, quase que de forma absoluta através de cirurgias. Já o do adulto, nem sempre. O adulto jovem entra um grupo de pessoas que podem, quando tem apneias leves ou moderadas, usar dispositivos intraorais, que são dispositivos feitos por ortodontistas. Em Campos nós temos pessoas brilhantes fazendo isso. Quem trabalha mais perto de mim é a doutora Simone, em que a gente coloca dispositivos intraorais apenas nos horários noturnos, em que a pessoa vai reduzindo de pouco a pouco a apneia e os eventos respiratórios. O evento respiratório ou erro. Já o da meia-idade do idoso, seja homem ou mulher, e a mulher sofre porque perde os hormônios que servem de drive respiratório, ou seja, os hormônios que dão força para respirar, o que acontece é a relação com a obesidade. Algumas pessoas nos procuram por imposição do seu cônjuge, porque eles se sentem encomendados. Então, eu estou aqui porque o meu marido ou a minha esposa querem que eu venha. Eles desconhecem que o cônjuge, muitas vezes, ele entra quase que em desespero ao perceber que a pessoa passa 30, 40, eu já fiz registros em polissonografias de mais de 90 segundos sem respirar, profunda apneia. De saturação, eu já tive o desprazer de presenciar de 72, quando o normal é de 98. O ideal é 100, mas 98, 97 é uma coisa razoável. Basta bastar 4 pontos e é considerado apneia. Bom, esse elemento, o maior risco está relacionado às complicações, que pode ser complicações neurológicas, como o maior risco para declínio de função neuropsicológica, ou seja, inteligência, memória, julgamento, decisão, escolha de estratégia, velocidade de processamento e raciocínio. Quase sempre complicações relativas ao humor. Uma pessoa que não tem um bom sono acumula noites mal dormidas e acaba criando desconforto. Do ponto de vista clínico, o primeiro item, o mais relevante, é a hipertensão arterial. Por isso os cardiologistas hoje em dia têm uma atenção especial pela apneia, porque é uma forma curável de hipertensão arterial. E representa hoje, na estatística nacional, 10% das hipertensões arteriais. A primeira vez que a apneia foi descrita como tendo complicação clínica para hipertensão, data de 1995. E não foi feito por um neurologista ou por um médico do sono, foi feito por um cardiologista. Bom,
através de oximetria e uma polissonografia extremamente rudimentar. Complicações clínicas: hipertensão, diabetes, está associado à impotência sexual, a perda da libido é o elemento muito importante, o roncador, o apneico, ele vai perdendo um pouco de interesse, de motivação, não só para sexo, como também para outras atividades de vida diária. Há uma maior incidência de diabetes, maior incidência de hipotiroidismo. Agora, curiosamente, se a gente medir o hormônio que tira a fome e aumenta o metabolismo, que é a leptina e a adiponeptina, vai encontrar ele extremamente alto em quem tem muita fome. Porque a hipóxia intermitente, a falta de ar durante a noite, não deixa que esse hormônio funcione. Então o cérebro entende que ele tem pouca quantidade e começa a aumentar a leptina. Por isso que quando se vai fazer um tratamento de obesidade, obrigatoriamente tem que se corrigir a apneia. Senão faz-se medicamento, faz dieta e a pessoa não suporta aquilo. Continua com apetite porque tem muita leptina. O último item, é lógico que existe uma amplitude maior, mas isso é para técnico, são as dissonias. São coisas que ocorrem durante o sono e que, como enurese noturna, fazer xixi na cama, falar à noite, isso aí interessa muito aos pediatras e a gente compartilha com às vezes essa ideia, às vezes refluxo em neonatais, são coisas que estão relacionadas a isso. Mas eles têm tanta relevância, mas deve ser discutido entre profissionais técnicos. Para terminar esse item de transtornos, o transtorno que são os do movimento. São transtornos de movimento que só aparecem durante o sono. O transtorno do movimento que mais aparece durante o sono são os membros inquietos, que na maioria das vezes são as pernas inquietas. São pessoas que fazem movimentos com as pernas semelhantes ao de pedalar. São os netos que chutam a gente durante o sono. Provavelmente esses aí serão Pedro, eu gostaria que você, não perdêssemos a oportunidade, que você nos falasse sobre o tema que preocupa 100% dos nossos telespectadores. Remédio para dormir. É bom para o sono? Olha, é lógico que existem medicamentos que tem escrito na bula que são remédios de dormir. O melhor remédio para dormir é mudança de hábito. Esse é o remédio providencial. Ter atenção para o horário de sair da cama, porque não adianta desejar dormir. Tem que dar oportunidade ao sono. Ninguém vai bater o coração mais rápido ou respirar mais profundamente se não fizer um exercício. Então, se você quer dormir mais, dê oportunidade ao sono surgir. Então, sair cedo da cama, ter alimentação em horários convenientes, fazer exercício físico, ter alimentação em horários regulares, procurar evitar os sincronizadores no horário noturno, diminuir a quantidade de luz no período que é próximo para dar oportunidade ao sono. Quanto aos medicamentos, existem medicamentos sim, mas esses medicamentos se resumem a um grupo pequeno. Na maioria das vezes, quando a gente quer melhorar e não consegue, a gente muda, dá medicamentos para não ter sono de dia e aumentar a motivação para ter sono à noite. E os diazepínicos, essa família dos macrodiazepínicos, que é o diazepam, prazolam, clonazepam, lorazepam, eles não são remédio de dormir, eles são sedativos. A característica do sedativo é abortar, é fazer perder a principal parte do sono, que é o N3. Então a pessoa fica, desculpa o termo chulo, mas a pessoa fica bêbada e não tem o N3. N3 é porque o sono é dividido em REM e não REM. N é não. Um pequenininho que é o 1. O que tem maior duração é o 2. O 3 é onde produz o GH, que é o hormônio do crescimento. Esse hormônio do crescimento, no N3, não REM, de número 3, ele só ocorre se a pessoa estiver dormindo. Ele é sono dependente. E só ocorre entre 10 da noite e 1 hora da manhã. Se nesse período a pessoa não estiver dormindo, ele terá menos tempo de produção de N3. É essa sensação que a gente tem ao acordar, depois de ter dormido tarde, de não ter concentração, de tropeçar fácil, de não conseguir ter vontade de comer coisas que não sejam muito saudáveis. Claro. Por isso deve-se evitar esses chamados remédios de dormir, que na verdade são sedativos. Nós tivemos aqui uma aula
sobre qualidade do sono. E acho que a grande lição que fica com a presença aqui do Dr. Pedro Glória é a recomendação que ele nos faz de um dia saudável para uma noite saudável. Alimentação leve antes de dormir, exercer tarefas durante o dia para que abra espaço para que o sono nos chegue à noite e nada de tablet, celular ou televisão ligada, se quiser ter um bom sono e acordar muito bem disposto. Dr. Pedro Glória, muitíssimo obrigado por sua presença, que eu espero que se repita outras vezes para tratar outros temas de neurologia, mas também para tratar novamente das questões do sono, que são uma curiosidade muito grande dos nossos telespectadores, e agradecemos a você por ter estado conosco. Muito obrigado em nome do Mais Saúde, Programa de Saúde da Terceira Via.